Vasos e varizes são mais do que um incômodo estético. Muitas vezes eles podem atrapalhar nossa qualidade de vida. Na reportagem a seguir, você fica sabendo sobre o tratamento dos vasos e varizes e das mais modernas técnicas utilizadas hoje em dia. Vasos e varizes incomodam homens e mulheres. Os sintomas variam e por isso é bom conhecer essa doença chamada insuficiência venosa crônica. Vasos e varizes pertencem a uma doença chamada insuficiência venosa crônica. Varizes são veias dilatadas, tortuosas, que perderam a sua função permanentemente. E essa palavra é importante porque as pessoas sempre perguntam se um remedinho trata as varizes. Os remédios normalmente tratam as dores, os sintomas da paciente, um peso, um cansaço, uma ardência, um formigamento que a pessoa pode ter na perna, vários são os sintomas, mas ela precisa tratar as varizes. Vasos são aqueles pequenininhos que parecem riscos de caneta, que ficam na perna das mulheres principalmente, homens também tem, mas mais comum em mulheres. E a diferença principal é que uma variz é uma veia que dilatou e ficou doente. A veia está abaixo da nossa pele. Se eu levantar isso daqui, então abaixo da pele tem a camada do subcutâneo e a veia se instala ali, ela está morando ali. Quando ela dilata e fica doente, ela se chama variz, porque ela perde a função. O vasinho não, ele está dentro da espessura da pele, então ele é na própria derme, a gente chama de intradérmico. Então o vasinho é um capilar. Capilar é o que dá o tom da nossa pele, essa cor da nossa mão, do nosso rosto. Quando um capilar dilata mais do que o habitual, então ele vira um vasinho que a gente enxerga, que o nome técnico são telangiectasias. Tá? Um não se transforma no outro. Um pode ajudar a piorar o outro, então eles têm ligação. Varizes podem alimentar vasinhos e um bolo de vasinhos, um núcleo de vasinhos pode ajudar a piorar também a drenagem de uma variz ou de uma veia que antes era saudável. Mas um não se transforma no outro. Não é porque você não vai tratar um vasinho que ele vai crescer e virar uma variz. A variz nunca nasceu vasinho, ela nasceu veia, que adoeceu e virou uma variz. Como é que é feito o diagnóstico? Hoje, o diagnóstico, primeiramente, o exame clínico, que às vezes até a sua avó com certeza consegue diagnosticar que ela tem ou que você tem varizes ou vazio. Então o paciente chega e fala: doutor, eu tenho varizes, é a queixa mais comum, eu tenho varizes, eu tenho vasos. Algumas já sabem a diferença, outras não. Então o médico, cabe a ele fazer um exame clínico, ver as condições da perna, se tem alguma coisa além do que vasos, do que varizes. O inchaço é uma queixa muito comum que os pacientes entram no consultório e falam: minhas pernas incham, eu tenho varizes internas. Então cabe a gente examinar e ver, porque inchaço tem uma série de outras doenças que também causam, desde insuficiência cardíaca, problema de rim, problema de fígado, de tireoide é muito comum nas mulheres acima dos 25, 30 anos. Ontem, por coincidência, uma paciente até me perguntou, falou: doutor, eu ouvi falar que hoje tem muita gente com problema de tireoide. Às vezes não é hoje tem muita gente, hoje se faz mais diagnóstico, se pede isso, às vezes como uma rotina, então é uma queixa também. Então se faz o exame clínico da paciente dentro do consultório. Dentro do consultório hoje o cirurgião vascular ele dispõe de uma série de armas para fazer esse diagnóstico, desde um ecodoppler, que é um ultrassom que pode ser pedido em clínicas, ele pode ter dentro do consultório e já fazer, que enxerga a parte profunda e vê as varizes, as famosas varizes internas, vê o sistema venoso profundo, as veias safenas, se existem insuficiências, se existem veias perfurantes e insuficientes que ligam esses dois sistemas, o superficial com o profundo. E ele tem outros mecanismos que são transiluminação, que é um equipamento chamado venoscópio ou fleboscópio. Então ele enxerga a variz e a veia um pouquinho abaixo da pele, mais ou menos 0,5 centímetro. Existe uma coisa que a gente chama de realidade aumentada, que é o VenViewer, que hoje já tem Anvisa no Brasil, então é uma coisa que o cirurgião pode dispor a seu favor, que é um equipamento que por infravermelho ele também enxerga as veias e as varizes do subcutâneo. Isso é muito importante. Para secar vasos ou varizes existem técnicas variadas, desde tratamentos tradicionais, endolaser, até a microespuma. Os procedimentos são eficazes, desde que realizados por profissionais qualificados. Duas técnicas independentes, tá? São coisas diferentes. Tratar os vasinhos, como eles são intradérmicos, como eu falei antes, então a gente usa técnicas para tratar esses vasinhos, desde injeção, as famosas aplicações, ou que a gente chama de escleroterapia. Essa escleroterapia, ela é dividida em escleroterapia química e escleroterapia física. A química é quando você injeta uma substância, glicose,
hiperconcentrada, geralmente é 75%, ou você injeta alguma substância irritante da parede do vasinho e ele seca. Então é uma técnica bem tradicional, que as pacientes sempre perguntam se a minha técnica vai ser aquela tradicional da injeçãozinha, que elas sempre falam. Injeção e agulha são coisas bastante tradicionais, porém o que vai dentro dessa injeção, o que vai dentro dessa seringa e o tipo da agulha que se usa é que muda. Você pode fazer isso com um pouco de anestésico, pode se somar substâncias e existe uma substância que a gente consegue transformá-la numa espuminha que também dá para tratar os vasinhos. A gente fala um pouquinho depois. Em relação a técnica física, né, a escleroterapia física, é onde entram equipamentos que aquecem e destroem esses vasinhos. Que existe a radiofrequência, existe o laser. Então eles utilizam do calor, né, através da luz ou através da radiofrequência, para queimar os vasinhos. Para as varizes existem várias técnicas também, desde a aplicação também de substâncias dentro das varizes, chamadas microespuma, por exemplo, que dá para secar veias de um calibre razoável até hoje em dia. Existe o endolaser, que no caso, em vez de a gente cortar a veia para arrancá-la, a gente funciona, passa uma fibra ótica e faz a termoablação, esse é o nome técnico, mas seria uma cauterização da veia por dentro. E existe a técnica convencional, que se faz pequenos cortezinhos e se tira essa veia. No caso da veia safena, por exemplo, que é uma veia que normalmente nasce no tornozelo, vai até a virilha, ou nasce no tornozelo na parte posterior e vai até a parte de trás do joelho. Então nós temos normalmente duas safenas em cada perna, que é a safena magna, que é essa grande, e a safena parva. Não é uma veia do coração, que é uma pergunta que muita gente faz: doutor, mas se a minha safena estiver doente eu não vou ter problema de coração? Não é esse tipo de veia. Ela nasce na perna, ela pode ser retirada da perna para fazer uma ponte safena quando a pessoa tem esse problema no coração. Para tratar vasos ou varizes, a dica é buscar os melhores profissionais para evitar danos ou sequelas. Por isso que a gente fala, tem que procurar um profissional habilitado, um profissional que tenha seu título de especialista, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Existe isso a nível nacional e cada estado, né, pelo nosso CRM ser um Conselho Regional de Medicina, então cada estado tem a sua sociedade. Então o paciente pode entrar no site, digitar o nome do médico, né, uma coisa bem simples, ele procura pelo nome do médico, pelo sobrenome, pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo seu estado, e ele vê se esse médico pelo menos pertence à sociedade nossa de Angiologia e Cirurgia Vascular, se ele tem o título de especialista. Isso sempre dá mais segurança para o paciente. Nunca fazer procedimento que parece milagroso. Eu falo isso, não existe milagre, não existe técnica de laser 1000 sessões por R$50. Tá? Isso não funciona, nada é mágico, então o paciente tem que pesar bem. Se for tudo muito barato, já desconfia, porque se um especialista que fez uma faculdade, né, resumindo assim a vida de um especialista hoje, ele fez 6 anos de faculdade, fez 5 a 6 anos de residência médica na área dele, seja um cirurgião plástico, um ginecologista, um cirurgião vascular. A gente faz mais cursos de aperfeiçoamento em ultrassonografia, em cirurgia endovascular. Então, brincando, a gente está aí 11, 12, 13 anos estudando para depois prestar uma prova e poder ter esse título de que a gente é cirurgião vascular. E eu gostaria de aproveitar e fazer um convite para o dia 7 de agosto, às 19 horas, na Leven, que vocês podem acessar o site. Eu vou fazer uma aula falando um pouco sobre varizes, sobre as úlceras varicosas e essas técnicas novas. Então a gente consegue mostrar uns slides, umas fotos de pacientes tratados, fotos de ferida, explicar e tirar um pouco mais de dúvida. Então estão todos convidados.